Muito bem, boa noite a todos. É uma satisfação enorme encontrá-los nesse nosso início, né, de seminário sobre as diretrizes curriculares. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui e saber que tanta gente está interessada. Estou muito feliz aqui com a frequência. Temos, no momento, 38 pessoas. Isso para nós é muito bom, é muito satisfatório e fico muito feliz realmente com a presença de vocês, tá? Então, eu aviso que nós estamos gravando, porque ficará disponível no nosso canal do YouTube para quem queira acessar e rever os nossos encontros, tá certo? Agradeço aqui a presença da professora Ângela Bassante, que é da academia também, vai dividir comigo hoje essa apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângela, obrigada pela presença. Deixa eu colocar aqui nossos slides para que possamos iniciar nosso bate-papo. Pronto? Todos estão visualizando? Ótimo. Então, vamos lá, né, gente? Então, nós estamos aí, né, com um desafio gostoso, que é das diretrizes curriculares, né? E nós trouxemos aqui uma discussão, né, estamos trazendo a discussão do cruzamento que existe entre diretrizes curriculares, ENAD e exame de suficiência, visando o quê? São instrumentos essenciais para garantir o ensino e prática qualificados, a formação do contador. Então, nós vamos demonstrar aqui que esses três instrumentos estão implicitamente, né, ligados na formação do profissional. Tanto nessa iniciativa, né, da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis, em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, Academia Brasileira de Contabilidade e a Universidade Federal de Pernambuco, vamos iniciar aqui a nossa discussão, né, o nosso bate-papo, a nossa troca de experiências a respeito das diretrizes curriculares. Então, aqui tem a nossa sequência, né, de encontros, né, hoje, dia 4, vamos tratar do que são as diretrizes curriculares, sua importância para o ENAD e exame de suficiência. Dia 11, nós teremos uma apresentação, uma discussão, né, sobre competências e habilidades para um contador de sucesso. E dia 18, nós vamos encerrar com uma pesquisa e atividades práticas na formação do contador. Então, sempre às 20 horas. Quem não realizou ainda a sua inscrição para receber o certificado, está aí o link para as inscrições. Vai ser sempre neste canal e sempre às 20 horas. Conto com a presença de vocês nos próximos eventos também. Bom, aqui somos nós três, né, que estamos organizando isso da parte da academia, né? Eu, que estou aqui, que vos fala, Cacilda Andrade, a professora Ângela, que está aqui conosco, e a professora Sabrina, que estará conosco nos próximos encontros. Então, nós tivemos, assim, que nos debruçar, não é, nas novas diretrizes, fazendo, inclusive, uma comparação nas diretrizes que ainda estão em vigor, porque essas novas diretrizes têm um prazo de implementação para maio do ano que vem, certo? Já tem 2 anos que elas foram aprovadas, mas as que estão vigentes ainda, nós fizemos um estudo comparativo para verificar e trazer aqui para vocês quais foram as principais alterações, as novidades que têm que constar nos projetos pedagógicos. E é interessante que nós temos aqui a presença de estudantes que precisam conhecer o projeto pedagógico da sua instituição. Eles precisam participar dessa discussão, junto com o núcleo docente tutorante, que é quem elabora os projetos pedagógicos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Qual é a nossa agenda de hoje? Nós vamos falar do conceito e importância das diretrizes em ciências contábeis, do ENAD, como é a sua estrutura, finalidades e o impacto no ensino superior, o exame de suficiência, os requisitos e a relevância desse exame, e vamos, no final, fazer a integração entre os três. Qual é a relação que existe entre diretrizes curriculares, ENAD e exame de suficiência na formação do contador? É isso que nós vamos explorar até o final. Bom, então, iniciando pelo conceito e importância das diretrizes curriculares em ciências contábeis. Aqui nós temos uma definição geral, né? Que diretrizes são documentos que definem parâmetros, modelos mínimos para cursos superiores. Essas diretrizes asseguram a qualidade e padronização na formação acadêmica em contabilidade. Ou seja, se nós formos pensar, atualmente, em Pernambuco, nós temos 58 instituições de ensino
superior com o curso de Ciências Contábeis. Imaginem vocês se cada uma fizesse o seu projeto pedagógico da forma que acha que é melhor para a formação do contador. Como é que eu posso medir qualidade se eu não tenho um padrão? Então, as diretrizes curriculares auxiliam nesse sentido, tá bom? Essa estrutura e conteúdo, né, dela tem os conteúdos mínimos necessários para os cursos superiores. E, no nosso caso, para a formação do contador. Essas diretrizes, elas foram elaboradas, inclusive, pensando no mercado de trabalho para o contador, porque esse mercado de trabalho exige cada vez mais de nós, profissionais de contabilidade, um conhecimento aprofundado da matéria. E quais são os objetivos das diretrizes na formação contábil? Elas vão visar garantir, né, a capacitação de profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado atual e futuro, acrescento mais aqui. Promovem atitudes éticas, que é fundamental para a credibilidade e confiança na profissão contábil. Óbvio que esse daí se aplica a todas as profissões, na verdade, e eu costumo dizer sempre para meus queridos colegas, alunos, que é sempre um aprendizado para nós, que a ética, ela é do ser humano. Então, existem códigos de ética em várias profissões, mas a gente tem que trabalhar o ser humano, isso é educar, porque não adianta um código de ética com várias penalidades se a pessoa não for preparada eticamente para o mundo do trabalho, para a sociedade, para trazer algum benefício à sociedade, não é verdade? Então, esses cursos, né, devem enfatizar habilidades técnicas que atendam às exigências do mercado e da profissão. É um grande desafio que nós estamos enfrentando. E eu trago aqui para vocês o novo desafio, né, que está chegando aí para nós, agora com a chegada da COP30, que é a contabilidade socioambiental. É um grande desafio para nós, contadores, né, fazer a mensuração dos prejuízos, né, dos danos que uma empresa traz à sociedade e como também esses danos podem ser revertidos. E a contabilidade está muito envolvida nisso, porque é ela quem registra, é ela quem controla o patrimônio dessas entidades. Bom, então, a elaboração de currículo, tá? As metodologias de ensino, a avaliação e a formação estão contidas nessas diretrizes. É um guia, é um norte para que nós possamos atender essas exigências de mercado. Ponto principal nas metodologias de ensino. Hoje nós estamos com uma tecnologia super avançada, tem aí a inteligência artificial dominando tudo, e se os cursos não estiverem aderindo, né, essas novas metodologias de ensino, tendem realmente a não conseguir formar um profissional desejado, tá? Essas diretrizes também orientam as avaliações que incentivem o pensamento crítico e inovação em contabilidade. Bom, com relação ao ENAD, eu vou passar a palavra para minha colega Ângela Bassante, tá? Porque essa daí é craque nesse assunto, e aí vamos tratar diretamente contigo, tá, Ângela? Boa noite, pessoal. O assunto é extremamente interessante, professora Catilda. E o ENAD, eu acho que, de uma forma geral, acho que todo mundo já ouviu falar no ENAD, né? Na verdade, o ENAD, ele vai exatamente fazer a avaliação. Eu vou ficar aqui do lado olhando, porque está muito pequenininho, professora Cacilda. Vou pedir auxílio aqui, aqui está mais próximo. Bom, o que é o ENAD? A definição do ENAD. Ele vai medir o conhecimento adquirido aos estudantes durante o curso superior. Ou seja, a avaliação do MEC, ela acontece por área. No caso desse ano, as áreas de humanas, elas vão ser avaliadas. Então, tem um ciclo da área de humanas, na área das exatas, na área de saúde. Então, ela vai avaliar o curso. Mas, no que ela vai avaliar o curso? Vai avaliar os estudantes e as instituições. Ou seja, não é só o estudante. A gente olha o ENAD como uma avaliação, uma prova para o estudante. É uma prova para o estudante e, ao mesmo tempo, para as instituições de ensino. Por quê? Porque ela vai, em torno dos alunos, avaliar as competências estão faladas pela professora e as habilidades essenciais que foram adquiridas ao longo dos 4 anos dentro do curso. Evidentemente que os professores, todo esse projeto, seguindo as diretrizes, eles vão ser avaliados no ENAD. E aí vai garantir o quê, gente? Vai garantir a melhoria da qualidade dos cursos superiores no Brasil.
Então, não é apenas o curso de Ciências Contábeis que é avaliado, todos os cursos são avaliados. Se vocês não sabem, o MEC, o Ministério da Educação, ele avalia todas as instituições de ensino, sejam elas privadas ou públicas. E que sentido, gente? Ela vai avaliar no início do curso, no final do curso, e vai avaliar essa prestação de serviço prestada pelas instituições de ensino, no caso, evidentemente, o nível superior. Contudo, essa nota do ENAD, que a instituição vai receber, vai fazer com que essas visitas elas aconteçam até com mais frequência. Ou seja, a instituição também vai ser avaliada pelo ENAD. Pode passar, professora Catilda. Deixe-me fazer só um parêntese, né, Ângela, que essas avaliações do ENAD, elas seguem um ciclo, né, de 3 em 3 anos, não é isso? Para cada área de conhecimento, né? Área. É um tempo médio que se estima, né, que as instituições que não obtiverem uma boa avaliação possam corrigir, tá? E aperfeiçoar os seus projetos pedagógicos, consequentemente formando melhor os seus estudantes. Bom, o ENAD, em termos de aplicação, ele é aplicado em momentos determinados, como a professora disse, a cada ciclo, e ela vai avaliar, no nosso caso, os alunos, os estudantes do curso de Ciências Contábeis. E aí ela vai avaliar o quê? Vai avaliar exatamente as diretrizes curriculares, com base no projeto pedagógico que foi criado pela instituição. Se eles não seguirem as diretrizes, o aluno não vai conseguir se sair bem nessa prova. Ou seja, é como se não houver, como a professora disse no início, se não houver uma adequação de todas as instituições às diretrizes, cada um vai fazer do seu jeito. O que vai acontecer na prova do ENAD? Instituições que seguiram as diretrizes, elas evidentemente criaram um projeto pedagógico seguindo as diretrizes, ela vai ter uma avaliação bem melhor. Essa avaliação do aprendizado, ela possibilita uma aprendizado dos estudantes na área de contabilidade. É esse o objetivo. Ou seja, o ENAD, ele avalia o primeiro período de cada curso, no caso, Ciências Contábeis, e o 8º período. E aí, toda a instituição vai receber uma nota. E essa nota vai servir para o MEC e, evidentemente, que são os avaliados, os alunos, porque essa prova ela é única para todas as instituições de ensino. Pode passar, professora. Vou fazer mais um parêntese aqui na tua fala, que para aqui fazer um depoimento, né, de experiência própria, que eu sou avaliadora de cursos do MEC, e nós temos aí um dos instrumentos, né, que é o ENAD. Então, as visitas que você citou agora há pouco são visitas que vão observar a estrutura da instituição de ensino, vão observar a qualificação do corpo docente, e essa visita que recebe uma nota somada à nota do ENAD e mais a documental, né, a documentação que vai para o MEC, é que vai avaliar a instituição com notas que variam de 1 a 5, para que ela se mantenha ou não no mercado, né? Que ela possa se manter ou não com suas atividades, né? Então, vejam o quanto é relevante o atendimento a essas diretrizes curriculares, porque é por elas também que o MEC vai se nortear para fazer a avaliação geral dos cursos e da instituição. Então, essa atenção às diretrizes é primordial para a sobrevivência, inclusive, da instituição. Exatamente nesse sentido, a avaliação da qualidade dos cursos, ela vai medir exatamente com base nessa nota a qualidade dessas instituições de ensino. Caso elas não estejam atendendo às diretrizes, elas não vão se sair bem nessas provas, evidentemente. E aí, cria-se em torno da ENAD as políticas públicas, no sentido de formular políticas públicas de mudança dos cursos, das estruturas, de um modo geral. Isso, eu acho, quando a gente fala nesse ENAD, a gente está falando especificamente em linhas gerais, para todos os cursos, uma vez, como eu disse a vocês, que todos os cursos passam por essa prova. E aí, essa melhoria vão possibilitar melhoria nos currículos também. Por quê? Porque a partir da nota, uma prova geral, e aí todos os conteúdos trabalhados ao longo dos 4 anos do curso, eles vão aparecer nessa prova. E aí,
como esses conteúdos estão sendo recebidos por esses alunos. Essas políticas vão exatamente também trabalhar, fomentar os possíveis futuros melhorias nos currículos de cada curso. Basicamente, com a prova do ENAD, ele vem atender as diretrizes, ou seja, base começa pelas diretrizes, a prova do ENAD é uma prova de linhas gerais para avaliar tantas instituições e se esses alunos conseguiram, ao longo dos 4 anos, adquirir esses conhecimentos, essas habilidades, com base no projeto pedagógico de cada instituição de ensino. Isso, em linhas gerais, seria o ENAD, professora. E ressaltamos ainda, né, que as próprias questões de ENAD, elas são elaboradas com base nas diretrizes. Exatamente. Bom, agora nós vamos entrar na questão do exame de suficiência, né? Porque como a Ângela bem apresentou, o ENAD é um exame com base também nas diretrizes, que vai avaliar o aprendizado do estudante enquanto na instituição, concluindo. O exame de suficiência, ele é para o egresso, é para aquele que vai exercer a profissão. Então, isso é mais uma prova de qualidade, né, que nós vamos observar do ensino superior e a qualidade do profissional que está sendo formado. Então, esse exame de suficiência da classe contábil, tá? Ele é um exame que é uma prova oficial, que é para certificar a formação acadêmica dos futuros contadores. E esse exame também toma por base as diretrizes curriculares, onde são 50 questões e que os estudantes necessitam apenas de 50%, ou seja, acertar 25 questões, para obter o seu registro profissional e atuar no mercado de trabalho. Ou seja, garante ao candidato que o candidato possui conhecimentos necessários para atuar como contador registrado. Ele não vai poder atuar no mercado se ele não for aprovado nesse exame. E o que é cobrado? A prova aborda contabilidade geral, auditoria, legislação e ética profissional, abrange conhecimentos fundamentais. É o mínimo que se exige nessa prova. Então, é necessário alcançar a nota mínima, como eu já falei para vocês, é 50% da prova, 25 questões de acerto, garantindo que o profissional tem uma competência técnica para atuar. Se ele quiser se especializar em auditoria ou perícia, ele tem mais outros testes, né, que é o de qualificação técnica. Mas essa é a base para que ele possa entrar no mercado de trabalho após ser formado. Então, qual é a sua importância? Garantia da qualidade técnica, compromisso ético, e é um requisito legal, como eu acabei de falar. Sem essa certificação, sem a aprovação no exame de suficiência, ele não vai poder atuar no mercado. Isso vai ser um exercício ilegal da profissão, se ele não obtiver. E tudo isso que a gente está falando aqui começa das diretrizes, porque elas são realmente um norteador para a elaboração de todos esses documentos, de todas essas avaliações, para que possamos ter um profissional de qualidade no mercado. Bom, apesar de tudo isso, nós temos aqui dados preocupantes. Esses são os resultados do exame de suficiência no estado de Pernambuco em 2025.1, e 2025.2. Vejam, 25.1 tivemos 1.731 inscritos. Só compareceram 1.425 e apenas 696 foram aprovados no exame que eu acabei de falar, que é metade apenas, 25 questões de acerto. Isso equivale a 48,80, menos de 50%. A situação se agravou em 25.2. 1.449 se inscreveram, 1.158 compareceram e 311 apenas foram aprovados. Só 26,86%. A gente fica se perguntando o que está acontecendo, porque nós temos aí várias instituições de qualidade comprovada, com excelente nota no ENAD, e quando chega no exame de suficiência, a gente se depara com esses resultados, isso é muito preocupante. Então, não apenas eu sugiro que tenhamos cursos preparatórios para a ENAD, considerando que o estudante passou 4 anos na instituição e vai fazer esses exames ao final, então tá para relembrar, mas que também invistam nos cursos preparatórios para o exame de suficiência, porque é o nosso egresso, o profissional, que só vai atuar se tiver aprovação nesse exame.
Então, esses dados são muito preocupantes, têm nos deixado realmente muito aflitos, né, com relação a esses resultados, e a pergunta é, o que é que está faltando? Depois eu vou abrir aqui um espaço para vocês, para ver se a gente consegue encontrar o que é que está faltando, porque nós temos diretrizes, nós temos ENAD, nós temos exame, nós temos avaliação de todas as formas, e só esses resultados quando é para colocar um profissional no mercado de trabalho. Bom, e agora, qual é a relação que existe entre as diretrizes, o ENAD e o exame de suficiência na formação do contador? Definição de currículo. As diretrizes estabelecem as bases e conteúdos essenciais para o ensino, guiando a formação acadêmica. Então, voltando ainda aos resultados do exame de suficiência, o que mais nos surpreende e deixa uma grande interrogação é que justamente na contabilidade geral é onde existe o maior número de reprovação. A avaliação acadêmica, o ENAD, por meio das diretrizes, avalia o desempenho dos estudantes no contexto acadêmico para medir a qualidade do ensino superior. Então, vejam, como a Ângela falou antes, é o ensino superior, por meio de uma prova aplicada ao estudante, que está sendo avaliado nesse momento. E o exame de suficiência traz a certificação profissional, ou seja, é o fechamento desse processo, não é? Para que o estudante saia da instituição com uma capacidade técnica para exercer a profissão, garantindo, portanto, a aptidão desses formados, né? Então, nós visualizamos aqui claramente, né, o vínculo que existe entre esses três instrumentos visando a formação do profissional de contabilidade. E aí, quais são os desafios, né? Nossa, eu acho que eu falei mais aqui de desafios do que de respostas, né? A adaptação das instituições às novas normas, né, que exigem a constante atualização dos conteúdos e dos métodos de ensino. A preparação para as avaliações, como eu citei, não apenas cursos preparatórios para o ENAD, mas cursos preparatórios também para o exame de suficiência, tá? Oportunidades de melhoria contínua, ou seja, as normas promovem a melhoria contínua da qualidade educacional, beneficiando estudantes e as próprias instituições. E o reconhecimento profissional. Cumprir as normas amplia o reconhecimento profissional e fortalece a reputação das instituições de ensino. Não é verdade? Todos nós almejamos notas, né, que sejamos bem avaliados enquanto instituições de ensino e o sucesso de nossos egressos. Então, assim, essa responsabilidade é muito grande, nossa, e nós temos esse desafio pela frente, né, de atualizar. E aqui, né, cabe mais um comentário, né, que a questão normativa, ela é um processo lento, porque as diretrizes curriculares que estão em vigor são de 2004, e apenas em 2024 é que surgiram as novas diretrizes que estão para ser implantadas em maio. Bom, temos ainda um impacto na qualidade profissional. Esses mecanismos integrados garantem aos profissionais contábeis éticos e altamente competentes no mercado. Profissionais preparados contribuem para a sociedade e o desenvolvimento econômico do país. Não é verdade? Bem, nossa apresentação traz esse vínculo entre esses instrumentos, que são os pilares da formação contábil. As diretrizes curriculares, o ENAD, o exame de suficiência, que formam a base para contadores qualificados no Brasil. E o fortalecimento profissional, que se dá por meio desses elementos da profissão contábil e que eleva a qualidade da educação superior no país. Então, essa formação alinhada ao mercado garante, né, essa integração garante a formação alinhada às demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Então, ficamos à disposição dos colegas aqui para que possamos abrir aqui uma discussão, certo? Em termos de o que vamos fazer para tentarmos, né, resolver essas questões aí que estão pendentes dentro da nossa formação, né? Eu espero que tenha trazido aqui para vocês um cenário que não é um cenário 100% como nós gostaríamos de ter, mas é o cenário que nos encontramos e os desafios. Então, eu abro aqui essa discussão para que nós possamos encontrar os caminhos, né, e saber o que fazer nesse momento e nós estamos desafiados a qualificar melhor nossos alunos. Abro aqui a palavra para todos vocês. Professor Galvão, que prazer enorme revê-lo aqui. Boa noite a todos.
Boa noite, professor. Professor Galvão, o senhor que ficou à frente, né, do desenvolvimento profissional no Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco, nos diga aí, professor, o que é que a gente pode fazer para melhorar esses resultados? Olha, eu acredito, em primeiro lugar, né, estou satisfeito, estou vendo mais de 70 pessoas participando. Estou muito... 82, nesse momento. Porque o assunto é da gravidade enorme, né? Estamos às portas de uma nova movimentação da grade curricular, de como isso vai efetivamente atingir a todo mundo. E uma coisa básica é lembrar que acompanhar sempre tudo aquilo que sair sobre o assunto. Porque muitas vezes a pessoa, não é só o fato de estudar em si, mas está saindo, de vez em quando está saindo uma notícia sobre isso, aquilo outro, baseado exatamente nesse assunto. É importante que todos continuem. E que continue também acompanhando toda essa explanação que a PESCOM está fazendo agora. É muito importante. Porque quando começar de fato, eu sei que as perguntas vão ser ainda cada vez maiores, mas pelo menos já estamos preparados para que isso não aconteça e que funcione da melhor forma possível. Eu desejo a todos realmente que acompanhem de fato para ter uma visão cada vez melhor do que é essa movimentação que nós vamos ter. Muito obrigada, professor Galvão, por suas palavras, né? Temos aqui Jéssica. Pediu a palavra, Jéssica, fica à vontade. Seu áudio está fechado, Jéssica. Não estamos te ouvindo. Jéssica, você está com problemas no seu microfone? Muito bem, então vou passar a palavra para o Clóvis, que ele pediu a palavra também. Clóvis. Oi, professora, boa noite a todos. Boa noite. Eu acompanhei aqui vocês, né, falando, né? Inclusive é uma honra estar aqui com vocês todos, né? A abertura desse evento aqui a nós, público, enquanto estudantes. E eu venho, assim, observando que a evolução do ensino no país é que talvez reflita o que está ocorrendo na prova de suficiência, né? Eu andei dando uma verificada aqui antes de abrir aqui, levantar a mão, que as provas as disciplinas que mais reprovam são contabilidade geral, princípio de contabilidade e norma brasileira de contabilidade, né, e contabilidade de custos. Mas o que impressiona é que em contabilidade geral, 34,81% de acertos apenas. Ou seja, é mais de 65% de erros. Que tipo de situação é essa que a gente está vivenciando? Né? A dedicação ao estudo contábil e a dedicação à contabilidade em si, ela deveria ser algo de um reflexo muito maior na sociedade. O contador, ele tem nas suas mãos o destino de qualquer empresa. A verdade é essa, né? O meu bisavô era contador e era o número 512 desse Conselho de Contabilidade de Pernambuco. Muito orgulho, o doutor José Basílio da Rocha. E o que eu observo é que o estudo na época, 1920 e tantos, quando ele virou auditor do Porto aqui, né? O que eu observo é que o estudo não tinha muita coisa de tecnologia. Qual é a tecnologia que o cara tinha naquela época, hein? Eu disse muita coisa porque assim, eu fui modesto. Mas não tinha nenhuma. Entendeu? Não tinha nenhuma. Então, a dedicação à leitura, à memorização e o empenho. Eu sei que muitas pessoas nasceram para contabilidade. Entendeu? Muitas pessoas dizem assim, fulano, você nasceu para isso, e etc. Dedique-se, porque não basta só você ter aquela habilidade natural, né? Como, por exemplo, o indivíduo que tem a eloquência no discurso. Não basta só isso. É preciso que você não apenas encaixe bem as suas palavras, como tenha também a concatenação do que você está falando, baseado naquilo que você estudou. Porque não adianta o camarada se ter um grau de formação filando,
Não adianta o cara chegar até o final e concluir, ó, aqui o diploma. Sim, mas você não tirou o CRC, não fez exame de suficiência. Aí eu já tentei 10 vezes, não deu certo. O que será? Eu não vou confessar para vocês, perdão, eu não vou deixar de dizer para vocês, os senhores, né, e as senhoras, que é útil demais para a gente o chat GT, a inteligência artificial. Poxa, uma mão na roda. Mas se eu for fazer tudo com isso, eu vou acabar com a profissão. A profissão do meu bisavô, a profissão que deu ganho a tantas vidas, tantas famílias, tantas coisas. Eu quero ver quando alguém começar a manipular dados de uma empresa e que houver necessidade de compliance e que houver necessidade de honestidade, eu quero ver qual é o chat GPT que não vai obedecer ao seu operador. Entendeu? O seu operador. A gente não está aqui para se formar para virar contador de chat GPT. Chat GPT não tem compliance. Inteligência artificial não tem honestidade. Ela obedece um comando, entendeu? Que o indivíduo dá como operador. É útil para agilizar? É útil. Mas na hora que eu tiver uma empresa e quiser um contador, eu não vou querer um cara que faça tudo no chat GPT. Eu não vou querer. Eu quero ver ele fazer na mão. E isso eu digo para vocês por quê? Porque eu passei por um exame de suficiência em outras profissões, né? Eu sou formado em Química e tive uma formação de bacharelado em Direito. E eu abro aqui, compartilho a tela para vocês e bato aqui na hora qualquer petição na velocidade maior que vocês queiram ir. Não, vocês vão dizer, o cara nasceu para ir. Mas não é. Não é só isso. É dedicação. Está faltando dedicação no ensino, na aprendizagem. Porque no passado, o meu avô tinha tido um casamento, tinha minha avó que tinha 3 filhos, tinha isso, tinha aquilo. Hoje eu vejo muita desculpa. Hoje eu vejo muita gente dando desculpa, dizendo assim, é porque eu tenho filhos, é porque eu sou mãe solo, é porque isso, é porque aquilo. Gente, por favor, dediquem-se, sabe? Dediquem-se. Muita gente foi lavadeira, foi, sei lá o que aí, mendigo, e conseguiu chegar lá. A gente não consegue as coisas na base de um jeitinho, não. Tem que ter esforço, tem que ter garra. Não é um discurso vazio, não. É um discurso de quem já vem com uma história familiar de esforço. Entendeu? De esforço. E esforço é necessário. É isso aí. Você tocou num ponto, muito obrigada pelo seu depoimento, porque você tocou num ponto crucial em tudo que a gente está vendo aqui, que é a questão da ética. Então, como eu falei, né, se o sujeito não tem a ética, e ele não recebe uma educação ética, não tem código que corrija nessa pessoa. Ele vai receber penalidade, mas é a questão ética que ele não tem. Ah, então, muito obrigada, Clóvis, por seu depoimento. A Jéssica... Consegui aqui. Troquei o link. Tá. Professora, só fazer alguma contribuição aqui em relação ao FPE e a experiência que a gente está tendo aqui enquanto EAD, sabe? Eu acho que quando a gente está falando de educação online, é muito mais desafiador, né? É diferente de você estar em sala de aula, que você, mesmo cansado, você obrigatoriamente tem que parar, assistir a aula, tem que estar presente, o professor está cobrando presença, então se você não for, você não vai ter os pontos suficientes para conseguir passar. Então, é uma lógica diferente que exige que a universidade, os professores e os próprios alunos se adequem a esse tipo de educação, né? Eu venho de uma graduação presencial na UFMG de administração e agora na UFPE com contabilidade, e você sente a diferença, né? Tipo assim, é bastante diferente o modo, e a gente tem que se adaptar de fato, e eu concordo que existe um esforço nosso de se manter disciplinado, de ter o seu horário de estudo, de reservar os seus momentos. Eu acho que a universidade também poderia contribuir com a gente em termos de padronização de algumas coisas, sabe? Porque é importante cobrar do aluno, ele tem que fazer o estudo e fazer as provas e ter honestidade nas suas provas e etc. Mas eu também acho muito importante a coordenação se organizar quanto aos professores, para poder entregar para a gente um ensino de boa qualidade. Vou te dar um exemplo. A gente tem professores no EAD agora que nunca nos deram uma disciplina online, que nos mandaram um PDF de um livro, nos mandaram um Word com escrito um resumo, e foi isso. Esse daí foi a disciplina que o professor deu. Eu entendo que o EAD é diferente, mas eu acho que tem que ser assistido, seja assíncrono, seja combinando aulas síncronas. Eu acho que tem que ter uma exigência mínima assim, de padrão dos professores para nos dar os conhecimentos, sabe?
Eu espero que no nosso caso, na UFPE, a gente não tenha essa situação de ir mal em contabilidade geral, porque a professora Ana, que deu a contabilidade 1 para a gente, agora o professor Luiz, são professores excelentes, então eles têm uma disciplina, eles postam conteúdo toda semana, exigem trabalhos para a gente semanalmente, para a gente conseguir reforçar o conhecimento, aprender, etc. Mas, infelizmente, não é a realidade que a gente tem em todas as disciplinas. E eu entendo que existe um esforço dos alunos, mas eu também acho importante da coordenação exigir dos professores. Não conflito de agenda. O aluno de EAD noturno, né, a gente sabe que tem um perfil diferente. Se pesquisar aí, se a gente fizer pesquisa, né, nós somos pesquisadores, né? Provavelmente a maioria aí já é trabalhador, mãe, pai de família, trabalha durante o dia, estuda durante a noite. A gente tem professor que coloca a aula 12 horas, manda no dia a aula para a gente fazer, então, assim, a gente não consegue se organizar. Então, eu acho que, assim, tem que ter um esforço nosso, sim, é necessário. Acho que essa metodologia de colocar trabalhos para a gente desenvolvendo o conteúdo ao longo do semestre, não deixar algo só para fazer na hora da prova, também é importante. Eu acho que essa parte da sala de aula, que mesmo que não seja síncrono, que seja assíncrono as aulas, essa relação professor-aluno é muito importante, sabe? Não perder isso, não ser simplesmente aulas gravadas, de períodos passados, totalmente despersonalizada para aquela turma, para aquela realidade. E também colocar, padronizar essa forma de como vai nos acessar, né? Professor, se você for marcar uma disciplina, marca ela com X tempo de antecedência, para os alunos conseguirem se organizar. O nosso aluno tem um perfil de trabalhar durante o dia, vamos marcar horário à noite, vamos marcar horário aos sábados, pós-horário de trabalho, enfim. Então, acho que, assim, existe uma necessidade nossa de aprimoramento, de dedicação, de esforço, tá? E eu acho que a coordenação também pode ajudar que o ensino venha também de uma forma que torne mais fácil o nosso processo de aprendizado, sabe? Muito bem, Jéssica, obrigada pelo seu depoimento, né? E tem uma questão, né, que a gente fala sempre, a educação à distância, ela é uma modalidade, e tudo que você falou aí é a questão dos modelos. Então, os modelos precisam ser aperfeiçoados, precisam ser atualizados, precisa de uma capacitação, né, dos docentes para tudo isso. Acabamos de falar aí nas tecnologias, que se não souberem ser utilizadas, elas não vão ter utilidade, né? Então, o que a gente precisa observar são os modelos que estão sendo usados. Muito obrigada, viu, Jéssica, por sua participação. Santos Araújo, José dos Santos Araújo, que pegou aqui a parte. Isso. José dos Santos pediu a palavra, pode falar, José dos Santos, a palavra é tua. Primeiramente, boa noite, professora Cacilda e a professora Ângela, e demais colegas aí que compõem o curso de bacharelado de Ciências Contábeis da UFPE. Agradeço primeiramente, professora Deus, e também a senhora por ter nos dado essa oportunidade para compartilhar e aprender a respeito dessas diretrizes curriculares, que para a gente é muito importante, não sabe, professora? Eu tenho observado que o currículo, esse componente curricular nosso, ele é composto de 32 componentes curriculares. E eu analisando eles, assim, vendo um por um, eu não encontrei, professora, uma disciplina que fala do inglês, não sabe? Uma disciplina de língua estrangeira. Quando o contador, que ele lida com a contabilidade, ele lida com o mercado estrangeiro. Ele precisa ter, pelo menos, uma noção básica da língua estrangeira. Entendeu? Eu acho que é importante a gente pensar nisso para, não sei, se inserir de uma maneira tal, com português, não sei, de uma maneira assim, para que o contador, futuramente, ele possa ter uma noção da língua inglesa, que é uma língua praticamente universal. Outra coisa, professor, eu corroboro também com o Clóvis, também com a Jéssica, porque essa modalidade ela facilita muito as pessoas, dá uma comodidade muito grande às pessoas. Porque eu vejo, professora, que nós estamos estudando e aprendendo, o foco maior nosso é colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Esse é o maior foco que a gente está, ou seja, pelo menos eu tenho esse foco, colocar em prática aquilo que eu absorvi em sala de aula. Porque não adianta eu passar numa disciplina sem ter o mínimo conhecimento daquela disciplina, daqueles componentes curriculares que eu fui, ou seja, forjado a aprender. Eu tive um professor na época do segundo grau, e ele dizia que matéria dada é matéria estudada. Então, eu levo isso para mim, quando é uma matéria dada, eu tenho que estudar, não esperar o dia da prova.
porque ele, na sala de aula, chegava e dizia, é prova hoje, então o aluno devia estar preparado. Então, de suma importância essa modalidade e também esse exame que a senhora falou aí, professor, me chama muito a atenção, entendeu? Do insuficiência. A senhora veja aí que a 2025.1 houve uma aprovação de 40, ou seja, reprovação de 48,84. Lamentável, né? Agora, 2025 caiu para 311, entendeu? Então, esses profissionais que estão querendo entrar no mercado de trabalho, eles precisam, primeiro, ter um comprometimento, entendeu? Eu fui formado, estou formado, recebi o diploma, então eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, não é porque eu me inscrevo, eu não devo participar, ou seja, recuar, dizer, eu não vou fazer porque a prova é difícil, mas aquilo que eu aprendi durante o curso é aquilo que eu vou colocar em prática. Como a senhora falou, 50% somente é o necessário. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Estou aqui respondendo uma questão que a Luísa me fez, que é sobre quem vai fazer o ENAD, né? Quem pode, na verdade, né? Na verdade, Luísa, eu estava te escrevendo aqui no chat, mas eu vou falar que fica logo para todos. O ENAD, os alunos que são selecionados são os alunos do último ano do curso, então a instituição de ensino os inscreve, tá? Eles preenchem um formulário socioeconômico e são selecionados para fazer a prova do ENAD, tá? Então, são os alunos do último ano do curso e, se forem concluintes naquele ano do ciclo. Como nós falamos, de 3 em 3 anos, né, acontece a prova para cada curso, para cada área de conhecimento. Então, se você for concluinte naquele período do ENAD, então você seguramente vai ser selecionada, né, pela sua instituição para poder fazer a prova. Certo, professora, obrigada. De nada. Bem, eu gostaria de ouvir professores, né, que estão aí com esse grande desafio. Ouvimos aqui, né, os estudantes, né, com suas inquietações por conta da formação, né, do futuro aí, né, que estão aguardando, né, como profissionais, eles vão entrar no mercado de trabalho em breve. Então, eu gostaria de ouvir também o lado dos professores, né, com relação a esses desafios, né, porque nós sabemos que seja modalidade EAD ou presencial, as diretrizes curriculares são as mesmas, porque ela é uma diretriz curricular para o curso. E, como eu falei antes, né, é mais um desafio, que é a questão da modalidade e dos modelos. Tá? Então, isso precisa tudo ser ajustado, adequado às diretrizes curriculares para o cumprimento realmente e a formação qualificada do profissional. Daniele, querida, você pediu a palavra? Pode falar. Boa noite, colegas, né? Está sendo muito bom aqui participar dessa discussão com vocês, né? Posso dar, assim, um pouco da contribuição do trabalho que a gente está fazendo aqui no Rio, né? De multiplicador, e o que a gente vem encontrando aqui. Então, realmente, a gente pensa muito em modernizar o curso, né? Trazer essas questões, as soft skills também serem trabalhadas, mas a gente vê um aluno entrando muito fraco, né? Eu sou professora de universidade privada e os alunos estão cada vez mais fracos, e o curso de contabilidade, ele está sendo, assim, praticamente opção daquele que quer fazer o EAD, porque as universidades privadas aqui no Rio de Janeiro quase não estão mais oferecendo curso de contabilidade em formato presencial pela baixa procura. Talvez pelo custo, né? Por ser um custo mais elevado, talvez também pelas questões pela facilidade que o EAD proporciona, em termos de, né, menor deslocamento, de te dar essa comodidade de você estudar de qualquer lugar e um custo bem menor, né? Então, a gente pega um aluno querendo um diploma. Eu acho que há que se trabalhar muito, né? E eu pego alunos de primeiro período no EAD, né? Eu sou professora do EAD, com essa mentalidade. Eu acho que é isso que precisa ficar claro, né? A universidade que
que eu atuo, é a Uniswan, classe D e E, né? Esse é o nosso público, e a gente tem feito ciclos de palestras para recepcionar o aluno, para mostrar para ele, assim, que não basta o diploma. Eu acho que é preciso tirar isso da cabeça dos alunos, que eles estão entrando achando que basta o diploma e só isso, né? É preciso ter conhecimento, é preciso praticar o que se aprende, é preciso se desenvolver como pessoa, porque vai além do ensino técnico, né? Gostei, né, do que foi comentado sobre a ética, porque ética é algo tão essencial para formar a pessoa, não é só para contabilidade, né? É para tudo na vida. Então, a gente tem desafios enormes e eu acho que seria um momento muito oportuno também para as instituições pensarem em treinar os seus professores para esse desafio. Né? Por mais assim, porque todo mundo ali está ciente disso? Não, às vezes não. Às vezes precisa dar uma reciclagem nesses professores. Sim, porque no dia a dia, na correria, está soberbado de trabalho, ele vai passar batido por muitas questões, e faz bem o professor ir para o banco do aluno, né? De vez em quando aí, para ele relembrar, reaprender, aprender coisas novas, né? Vejo também essa questão dos professores mais antigos, uma resistência grande em modernizar seus materiais, em levar metodologias ativas para a sala de aula, em usar isso, né? Então, vejo isso, né, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Rio, e novas tecnologias, né? Também vejo professores que, né, têm dificuldade com usar o celular para fazer, né, um Kahoot, uma coisa assim, que sabe mexer em IA. Por isso que eu acho que os treinamentos são importantes, né, para também preparar esse professor, para ele também se sentir incluído. Né? Falar assim, cara, agora eu vou usar IA para preparar minhas aulas, eu vou usar IA também, vou mostrar para o aluno como é que ele pode usar o IA sem emburrecer. Eu acho que a gente tem que começar a jogar esse jogo, né? E não sei, não sabe, a gente finge que o aluno está aprendendo e eles estão copiando da IA. A gente tem que também se cercar, né, de tecnologia, né, já que os alunos estão usando bastante, né? Eu acho que é isso, vou deixar aí para mais gente poder comentar, né? Só botei uma pimenta aí para a gente discutir. Ótima pimenta, Daniele. Muito obrigada por sua participação. É uma honra recebê-la aqui. Eu quero fazer um parêntese aí, acrescentando, né, nas tuas informações, que são as diferenças, né, a gente está falando de investimento. Qualificação docente é investimento. E aí, quando a gente faz um comparativo entre instituição pública e instituição privada, especificamente na educação à distância, o que é que nós temos? Os cursos de educação à distância nas instituições públicas, elas dependem, tá, de aprovação da CAPES. CAPES, o que é que a CAPES tem a ver com isso? Ela é quem financia o curso. Então, existe uma verba que, quando sobra do orçamento da CAPES, é investida nos cursos em educação à distância pela Universidade Aberta do Brasil, nas instituições públicas. Aí vem a pergunta, então é por isso que não existem ingressos de cursos EAD nas instituições públicas, do mesmo jeito que tem no presencial. Nós temos na UFPE, no presencial, 2 entradas. Cada semestre tem, salvo engano, 200 vagas no primeiro, 250, alguma coisa nesse tipo, por entrada, cada semestre no ano. No EAD não é assim. Nós ficamos aguardando a liberação do orçamento público do governo, para que a CAPES, do que lhe cabe, reserve para a educação à distância nas instituições públicas. E aí, minha amiga, onde é que a gente vai encontrar espaço para capacitação docente, né? Para qualificação docente? Não se tem recursos para material didático, não se tem recursos para transporte, porque nós estamos falando de educação à distância em inúmeros polos. Tá? Então, onde ficam os recursos para que os professores possam fazer um encontro presencial que seja,
né, para encontrar com seus alunos lá no polo. Clóvis, tem essa limitação orçamentária. Eu não falei nem limitação, é inexistência orçamentária. Não, os cursos à distância não estão contemplados no orçamento das universidades públicas, das instituições públicas. Então, isso é bom que seja de conhecimento de todos. E aí, como você bem colocou, né, nós somos docentes tanto do presencial quanto do EAD, é isso, e não temos nenhum aumento de remuneração por conta disso, muito menos condições. Então, é preciso que se entenda o cenário de educação no Brasil, que não é de hoje que a educação no Brasil é massacrada, né? Então, essas queixas de nossos estudantes não são recentes, são muito antigas, porque também o problema na educação no Brasil é antigo. E a nossa esperança é de que a gente possa realmente melhorar isso, e a gente faz isso com o nosso sangue mesmo, tá? Vamos confessar aqui que docente no Brasil dá o sangue realmente para poder manter. E é por isso também, eu estava vendo recentemente uma reportagem que vai acabar tendo um colapso com falta de professores no ensino básico, no ensino fundamental, porque ninguém quer mais ser professor. Porque a remuneração é baixa, porque é muito sacrifício para que você faça realmente só de coração. Então, quem tem condições, dá o sangue, dá o corpo, dá a mente, tudo. Quem não tem, simplesmente desiste. Infelizmente, essa é a realidade da educação no Brasil, e não é de hoje. Não quero entrar aqui em discussões políticas, porque a política educacional vem sofrendo há séculos. Há séculos. Não é de hoje isso, infelizmente. Muito obrigada, Daniele. Alguém tinha pedido a palavra aqui e acabou caindo a mãozinha, mas está aberto para vocês, tá, gente? Eu acho que foi o Walter. Walter, foi você que pediu a palavra, Walter, para falar em nome da sua atuação docente? Isso, professora, tinha sido eu. A pergunta que motivou o debate foi exatamente assim: o que é que a gente pode fazer para melhorar esses números, né? Isso. No Conselho. Obviamente, eu sei que o Conselho ele tem um papel de fiscalização do profissional, né, de verificar de como esse profissional está implementando suas práticas dentro de um conceito de ética, honestidade, etc. E eu não sei até que ponto também o Conselho poderia atuar, eu vejo muito aí, também junto às instituições, dando um suporte ou até mesmo questionando sobre os modelos acadêmicos, né, pedagógicos que estão sendo implementados, porque ao longo desse tempo também de formação, eu tenho visto que há, muitas vezes, uma certa negligência. Também, acho que né, não é só o aluno que chega lá e ele não teve empenho, porque é muito fácil também a gente colocar que não houve empenho do aluno, que foi oferecido para ele condições, ele não se empenhou e, consequentemente, não teve um bom resultado. E aí, isso também passa por um pouco de ignorância, até que ponto o Conselho também poderia chegar junto das instituições para meio que também criar uma certa padronização, fazer uma intervenção nesse sentido, de oferecer, né, ter mais ou menos modelos pedagógicos que atendessem também essa necessidade das provas, das avaliações, não só do ENAD, mas também do Conselho. Porque, e aí eu falo né, com um amplo conhecimento de vários modelos já vivenciados por mim na minha prática, de que, às vezes, eu sinto modelos completamente deficientes na formação do aluno. E acaba que eles chegam, nesse momento de serem testados, muitos até se empenhavam dentro daquele contexto, daquela realidade acadêmica, mas não foi entregue o suficiente para eles. Então, eu vejo que a solução, na verdade, é um pensar conjunto, né? Então, esse aluno, a gente sabe que parte depende desse empenho dele, mas até que ponto também o que eles estão recebendo passam por uma qualidade, né? Passa por essa qualidade. Eu vejo muito por isso, sabe, professora? Então, até que ponto o Conselho poderia ter esse momento de intervenção? Até que ponto faria parte também, né, das atribuições do Conselho? Eu digo assim, linkada com essa ideia de fiscalizar mesmo, sabe? Não só fiscalizar o profissional que já está lá, que basicamente os conselhos têm esse papel, né, de garantir a excelência dos profissionais que estão lá, em qualquer das classes, seja contabilidade, seja advocacia e etc. Sim. Mas também fazer
essa fiscalização até como uma perspectiva preventiva, né? E preventiva, proativa, na verdade. Então, eu vejo por aí essa situação de solução, ou pelo menos minimização do que ocorre hoje. Walter, perfeita a sua colocação, e aí eu quero fazer uma intervenção que é a seguinte, né? Primeiro, como você bem falou, né, ver as atribuições do Conselho, que são basicamente de fiscalizar e de fornecer o registro para a atuação legal na profissão, tá? Daqui a pouco eu te passo a palavra, viu, Jefferson? Mas um ponto a gente tem que ver, o que é que impede a fiscalização do Conselho nas instituições de ensino para ver a qualificação docente? Uma legislação do MEC que simplesmente coloca que o professor do ensino superior, ele não é obrigado a se filiar a entidades fiscalizadoras de classe, entidades de classe. Se você não está registrado no Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho também não te alcança. E é o que acontece em 100% das instituições de ensino. Nós, enquanto academia, estamos fazendo uma provocação para que isso seja mudado. Não temos ainda, né, poderes para mexer na legislação federal do MEC, mas podemos sim tentar transformar em lei as prerrogativas da profissão contábil, incluindo a docência no ensino superior em contabilidade. E isso já vai dar uma boa aliviada, porque aí eu abro um caminho realmente para exigir essa qualificação docente na área. Como eu falei no início, eu sou avaliadora de cursos e eu estou falando isso para todos. Eu avaliei no ano passado uma instituição em Santa Catarina e a coordenadora do curso, formada em engenharia química, graduação, mestrado e doutorado. No curso havia mais engenheiros do que contadores. O único que estava com a formação de contabilidade era responsável por todas as disciplinas de contabilidade. Como é que você vai exigir dessa criatura qualidade no ensino, se ele sozinho dá conta de auditoria, perícia, contabilidade geral, que mais controladoria, todo o perfil da área contábil, né, toda a matriz contábil, ficava por conta de um único. As demais disciplinas era engenheiro, era advogado, sei lá, fisioterapeuta, tinha de tudo que você possa imaginar, e muitos engenheiros, muitos engenheiros. O que acontece? O curso estava se extinguindo, os estudantes perderam o interesse. Lógico, natural que isso aconteça. Então, a gente vê também essa falta de interesse em continuidade do curso, e é uma preocupação que tem muitos cursos fechando, porque não tem profissionais qualificados lecionando nesses cursos, e por conta dessa legislação federal, o Conselho fica impedido de fiscalizar. Mas a gente está começando a mexer, viu? A gente está começando a fazer barulho para que essa realidade também seja modificada. Jefferson, a palavra é tua. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos, professores, mestrandos. A situação é o seguinte, eu vou complementar algumas coisas que Jéssica passou, ela até falou por mensagem. A gente tem três problemas graves relacionados ao ensino do curso de Ciências Contábeis. O primeiro é essa falta de padronização. Essa questão que foi levantada sobre a parte de ensinar, que tem pouco orçamento, eu entendo, mas, professora Cacilda, eu vou dar um exemplo da senhora. A senhora foi uma excelente professora na questão de passar o conteúdo. Eu não tenho do que reclamar quanto ao conteúdo que a senhora passou. Uhum. Mas tem professores da área de contabilidade que ensinam no presencial. Eu acho que a tecnologia não é voltada só para o EAD. Tem um presencial também que, querendo ou não, existe. Que tem a plataforma de ensino também para poder passar o material, quando falta, que deve ser o Classroom do Google, entendeu? Então, assim, é algo que hoje é padrão de toda universidade, de toda faculdade particular, ter uma plataforma digital. Então, não tem como se usar, não tem um aprendizado. Tem que ter, é o mínimo. Então, a gente teve professoras como a senhora, como a Ana Lúcia, como Luiz, que é do curso de contabilidade, que é da cadeira de contabilidade geral, que foram excelentes professores na questão de passar conteúdo. Hoje eu estou fazendo auditoria com Cariatzi, acho que é Cariatzi o nome dela. Professora Cariatzi, que ela é muito boa. Não tenho do que reclamar, porque todo dia ela posta material. Tipo, quando não tem como fazer uma
uma aula síncrona. Ela pega as aulas síncronas antigas dela, disponibiliza, entendeu? Então, assim, dá uma motivação para a gente estudar, porque a gente sabe que tem um conteúdo que tem. Agora, do outro lado, eu tive professores que, tipo assim, não passaram nem a primeira e na segunda prova, porque a senhora sabe que era 3 provas, né? Agora é só 2. Sim. Não passou nem a primeira e na segunda. E a terceira prova, que é a geral, só veio colocar próximo do curso finalizar, entendeu? A gente até passou uns 2 dias a mais para poder realizar, entendeu? Então, assim, deixou a desejar nessa questão, a falta de padrão. A segunda situação é sobre o CRC. Aqui na cidade da gente, Salgueiro, teve uma situação que eu gostei muito, que foi o CRC na estrada. É isso que falta. O CRC ser um órgão ativo como a OAB porque assim, aqui tem uma subseção da OAB em Salgueiro. E é um órgão que, querendo ou não, um conselho, é um fiscalizador que é extremamente ativo. Quase todo mês tem algum evento, tem a questão da implementação do núcleo de práticas judiciais, entendeu? Coisa que o curso de Ciências Contábeis foi implementado na FACHUSC, que é a autarquia daqui do município, e infelizmente não foi para frente. Tanto pela falta de divulgação, segundo, a falta de interesse, e terceiro, a falta de professores, entendeu? Então, isso fez com que o curso não fosse para frente, só formou só uma turma. Era até a minha intenção ir para a FACHUSC, mas, infelizmente, pela a não formação, eu recebi sugestão do curso. Só que quem me passou a questão da UAB não foi, tipo, a UFPE, não foi ninguém. Tipo, eu fiquei sabendo através de um amigo que fazia ciências contábeis, estava começando também ciências contábeis, e passou a informação. Então, assim, falta essa questão de padronização. A segunda é essa questão do CRC, de ter mais eventos ativos, falar mais sobre o exame de suficiência, como teve aqui, que eles chegaram a citar essa questão dos eventos, sobre a prova do exame de suficiência, de como funciona. Foi tirada dúvida com o presidente relacionada a outras coisas, para, tipo, 3, 4 alunos de uma turma de 50 contadores que estavam na sala. Entendeu? Então, assim, a falta de divulgação do curso de Ciências Contábeis e o tanto que ele é importante. Porque, assim, esses dias conversando com o meu patrão, porque foi ele que sugeriu que eu fizesse Ciências Contábeis, eu estava falando que o contabilidade e empresário é uma via de mão dupla. A empresa precisa do contador e o contador precisa da empresa, entendeu? São parceiros. Principalmente a empresa precisa mais do contador do que a gente dele. A gente precisa, porque é o ganha-pão, é a prática, é tudo, mas eles precisam mais da gente, porque um empresário hoje não sabe fazer um DRE. Se eu chegar no dono da empresa, você sabe o que é um DRE? Ele sabe porque eu passei algumas informações para ele, de acordo com o que eu fui aprendendo na aula, entendeu? Mas é uma dificuldade que a gente tem das pessoas entender o tanto que a contabilidade é extremamente importante hoje, tanto no setor público, no setor privado, no terceiro setor também, que é muito forte, que precisa-se muito especializado e não tem, entendeu? Numa região aqui da gente, a gente só tem uma contadora de terceiro setor para tomar de conta de um grande volume de empresas. Tem hora que ela, tipo, teve um tempo atrás que ela estava se recusando a receber empresa porque ela não tinha mais como fazer. Porque ela precisa, além disso, ela precisa de gente para trabalhar e o pessoal não quer trabalhar com contabilidade. Então, assim, é uma área muito boa, é uma área excelente, mas que, nesse caso, a UFPE, na parte prática, na parte de incentivo, ela deixa a desejar, entendeu? Porque não é a questão, porque no EAD tem que ensinar no EAD. Não, a gente tem que ensinar, porque tanto no EAD como no presencial, a gente precisa, é obrigatório hoje ter um item de tecnologia, entendeu? De você trabalhar na contabilidade, se você não tiver sistema, você não trabalha. A Receita não vai aceitar documento seu por papel, não vai aceitar como antigamente, cartinha, disquete, porque a contabilidade que eu estou fazendo o estágio, lá eles não recebem, lá ela tem aí na máquina de datilografia, que ela tem mais de 30 anos de contabilidade. Ela vai se aposentar agora, mas ela assim, ela está naquele negócio de aposenta, não aposenta. Mas ela tem até hoje a máquina de datilografia dela, ela tem documentos daquele tempo que ela tem guardado, que é uma relíquia para ela, entendeu? Então, assim, é aquela situação. Tem que se unir força. Não é o aluno unir força,
a faculdade, e a faculdade também unir força, escutar o aluno, ver o que tem. Uma situação que a gente tem uma moça que toma de conta da coordenadoria, que é a Zuila, que eu não tenho do que reclamar dela, que Zuila é uma pessoa maravilhosa de você ligar e resolver as coisas. Entendeu? É porque teve uma situação com uma cadeira que, infelizmente, aquela questão que eu falei sobre o professor só postar a prova no final do curso. Entendeu? Então, Zuila tentou, conversou com o professor e nada dele postar. Então, teve uma iniciativa da coordenação, mas não teve uma iniciativa do professor em resolver o problema. Entendeu? Então, assim, falta isso, falta a conexão, falta uma coordenadoria. Eu não sei o que é que Zuila, acho que é secretária, mas... Zuila é secretária. Inclusive, quando eu estava à frente da coordenação do curso, concordo plenamente, Zuila é braço direito, esquerdo, perna, tudo, ela realmente... É o corpo completo. Exatamente, ela é muito profissional e atende realmente. Agora, desculpe interromper, Jefferson, eu acho muito interessante que vocês estejam aproveitando esse espaço, né, de discussão, mas eu quero sugerir a vocês que vocês façam uma representação junto à coordenação do curso e coloquem tudo isso, tá? Se ele não estiver aqui presente, mas ele vai ter conhecimento, porque está sendo gravado, vai ficar disponível para todos, né? Mas eu acho interessante que vocês também se organizem enquanto estudantes para colocar todas essas questões, entendeu? Que aí eu volto mais uma vez à questão do ENAD. Qual é a questão do ENAD? Alguns estudantes se enganam que na hora do ENAD, agora eu vou colocar todos os problemas da instituição. É um ledo engano, porque lá na hora do ENAD, certo? O que é que vai acontecer? Se você não tratar desses problemas enquanto estudante e tentar fazer essas queixas diretamente ao MEC via ENAD, você vai ser o único prejudicado, porque aí você não sai o seu diploma. Porque o ENAD é o que assegura o seu diploma. Então, a gente tem que tomar o cuidado e a maturidade para encontrar quais são os caminhos na universidade. Você tem lá os meios para você fazer todos esses relatos, vocês fazerem como uma representação, tá, de voz que vocês têm, tá, para poder solucionar esses problemas. Porque vocês têm aí um curso pela frente, tá certo? Vocês têm que se formar, vocês têm aí todos esses desafios que estamos aqui discutindo, tá? Mas vocês também têm que se organizar de forma a reivindicar esses seus direitos. Então, assim, Zuila, maravilhosa, concordo plenamente, mas Zuila não é a pessoa de resolver. O coordenador não é a pessoa de resolver. Existem instâncias na universidade que vocês têm que tomar conhecimento, se organizar e apresentar todos os problemas do curso. Isso acontece em todas as instituições. Tá? Isso não é prioridade, não é privilégio, perdão, da UFPE. Isso eu falei do início, ensino superior no Brasil, a educação no Brasil é um campo muito complicado. Por quê? Porque você entra com várias quantidade de variáveis enormes aí que afetam. A professora Daniele falou sobre a questão do professor que não se adapta a tecnologias. O que é que a gente vai fazer com esse professor? Instituição pública ainda é mais complicado que instituição privada. Instituição privada, uma queixa sua dessas, o professor já está fora, já se coloca outro no lugar. Quando é que tem concurso público na instituição pública para a gente poder tirar um professor que não está se adaptando e colocar um outro no lugar? Então, assim, é uma estrutura, tá, muito mais complexa da educação do que o que vocês estão sentindo na pele. Mas o que eu sugiro é que vocês se organizem, tá, para poder levar suas reivindicações, suas queixas às instâncias superiores antes que seja tarde. Tá? Essa é a dica que eu passo para vocês, para que vocês não venham só contabilizar, literalmente, o prejuízo lá no final do curso. Vocês têm que se organizar. Estudantes têm que se organizar para reivindicar os seus direitos, tá? Dentro das instâncias superiores que são responsáveis por isso. Tá? Então, assim, entendam isso, que o sistema muitas vezes não nos permite resolver o problema de imediato, mas com a organização estudantil, aí sim, dá certo, dá caminho. Tá bom? Eu acho que tinha alguém pedindo aqui a palavra e eu acabei cortando. É porque a mãozinha, gente, vocês levantam e ela cai, viu? Se vocês não ficarem atentos, ela cai. Tem que estar levantando sempre a mãozinha, né? Mas não, alguém tinha pedido. Era minha mãozinha, mas já foi feita a conclusão. Tá. Tá certo. Já acho que eu duas vezes, né? Não, eu desmarquei a mãozinha, por isso que ela caiu. Obrigado, professora, pelo tempo.
Valeu. Imagina, eu que agradeço por sua participação. Walter, você havia pedido novamente, eu vi a sua mãozinha e a sua mãozinha caiu. Era, professor, eu tinha pedido também. Mas, novamente, mais uma vez, também, agora é numa instância, meu comentário vai para uma instância um pouquinho mais ampla, motivado pela sua fala anterior, né? Que é exatamente o que vocês estão provocando, né? A ideia da fiscalização e tal, mas que vocês já estão nessa provocação para tentar mudar essa questão legal. E aí eu vou mais além também. Acho que, no longo prazo, o que vai contribuir também para que esse nível de aprovação aumente, que a gente também tenha mais procura pelo curso, porque a gente está percebendo um encolhimento do curso, de maneira geral. É também, por exemplo, a gente está implementando uma nova DCN, uma revisão, né, da anterior para essa atual. Mas, por exemplo, eu penso que faz parte da qualidade do curso a gente já ter pelo menos um coordenador que obrigatoriamente deveria ter formação na área. E o que é que a gente acompanha Brasil afora? Qualquer pessoa, desde que tenha essa formação superior, ela vai lá e assume a coordenação do curso. O que a gente percebe que existem umas travas em alguns outros cursos. Vou até me apoiar na fala de um colega aqui, aluno. Por exemplo, o curso de Direito, obrigatoriamente, a coordenação tem que ser alguém formado bacharel em Direito. Medicina, então, né? É medicina, né? Você não vê outros profissionais coordenando. Perfeito. Perfeitamente. E aí a gente vê até que ponto a gente, nessa discussão de uma alteração, porque a diretriz curricular é um parâmetro, são os parâmetros, né, da profissão. Até que ponto, né, nós fomos chamados, e aí eu digo nós na representação do Conselho Federal, foi convidado para fazer parte dessa discussão junto ao MEC. Então, isso é uma provocação que é muito ampla, claro, né, está fora até dos nossos limites aqui, mas acho que é algo a ser levado em consideração, né, visto pelo Conselho. Como é que a gente pode se envolver numa próxima discussão para ter algumas travas, né, que são necessárias, são importantes para atribuir qualidade. E a gente vê que no direito, por exemplo, existe muito isso, uma atenção, e até onde eles podem, eles vão ali entrando, porque prezam pela qualidade. E acho que a gente precisa também dar atenção a isso, porque a nossa profissão é muito importante, é uma profissão muito bonita. Eu não penso, não concebo empresas existindo, né, sem esse perfil nosso, profissional. Tem coisas que somos nós que estamos lá, garantindo que a sobrevivência da empresa, a sustentabilidade dela, né, financeira, econômica, pensando projetos nesse sentido, auxiliando na estratégia da organização. Então, se nós nos vemos, nos enxergamos nesse lugar, é importante também pensar nesses instrumentos que vão conferir qualidade. Porque a gente pode pensar sempre aqui, né, foi muito colocado aqui nesse cerne de que o professor tem que se qualificar, e é fato. Mas até que ponto eu também estou criando instrumentos que garantam que essa qualificação vai ser respeitada? Porque não vai valer muita coisa se a gente tiver tendo profissionais se qualificando, professores se qualificando, mas, no entanto, eu tenho um professor qualificado, no entanto, um engenheiro entrou no lugar dele. Compreende? Foi um professor de uma outra área, porque, de repente, sei lá, é mais barato, vamos pensar assim desse modo. Não pode. É específico. A disciplina, suponhamos, é economia? É um economista, ok, mas se é de contabilidade, é prerrogativa do profissional formado em contabilidade. E não, tem situações por aí, como eu já vi em algumas outras instituições que eu já estive, e determinada disciplina era de contabilidade, mas era um professor de uma outra área. Walter, o que eu posso dizer... Não é, professora? É complicadíssimo. Eu tenho me deparado com isso constantemente e isso me dá uma angústia muito grande. Agora, deixa eu te falar da provocação que eu falei, né, que a gente está fazendo. Primeiro que a gente se reconhecer que na elaboração das diretrizes curriculares foi uma comissão formada com a participação da Academia Brasileira de Contabilidade e Conselho Federal, a Comissão de Educação, tá, que ficou à frente da elaboração dessas diretrizes e foi lá o MEC, certo? Para que fosse aprovado, né? Para que fosse reconhecido isso, né? E tanto é também o exame de suficiência, né? A lei, essa foi também
um crédito, né, válido do trabalho do Conselho Federal de Contabilidade e da Academia Brasileira, que estão muito preocupados também com essa realidade de Brasil, né? Então, quando eu digo a gente está fazendo uma provocação, é fazendo a nossa parte, né? Aqui, cada estado, eu acho que tem que fazer a sua parte, vendo o contexto todo nacional. Né? Então, a gente está começando a fazer, por exemplo, essas discussões que estão acontecendo com relação às diretrizes curriculares, todas as academias estaduais estão envolvidas, os conselhos regionais estão envolvidos, fazendo suas discussões estaduais, e isso tudo vai para um relatório, para o Conselho Federal de Contabilidade, para ter conhecimento do que está acontecendo em cada estado e de como estão sendo trabalhadas essas diretrizes. E são dificuldades que você não imagina do tamanho que é, até para identificar coordenadores de curso. Porque, como eu falei antes, né, por conta de uma legislação federal, então, desobriga que o docente de contabilidade, docente de ensino superior, seja vinculado a um conselho de contabilidade, um conselho de classe. E isso impede a fiscalização. O conselho não tem alcance. Então, são essas tratativas que nós estamos iniciando para buscar uma solução que vai claramente melhorar a qualificação, né? E concordo contigo, né, que se você qualifica o docente, mas aí vem uma pessoa de uma outra área e ocupa, perdeu o sentido, né? Todo o objetivo de se qualificar realmente alguém que seja da área, né? Porém, nós sabemos também, né, que as entidades de classe, como o próprio conselho, como a associação, o sindicato, né, de empresas e o sindicato de profissionais promovem cursos gratuitos, e o que a gente precisa é incentivar esse docente a participar desses cursos também, até para conhecimento de matéria. O lado docente é mais complicado, porque na nossa formação nós não temos a docência. Vocês vão se formar em contadores, em profissionais de contabilidade, onde vai primar pela técnica e não pela docência. Quando alguém se dedica à docência, eu entendo que ela tem que realmente buscar também conhecimentos de docência. Né? Então, aí cabe também ao professor, o contador, né, que está atuando como docente, ele buscar a sua qualificação como docente. E aí a gente vai melhorar esse aspecto, mas ele precisa ter consciência disso também, né? Mas aí, com relação a isso, o Conselho Federal, a Brasicom e todos nós das academias estamos empenhados nisso, né? De fazer com que não aconteça mais essa invasão de outros profissionais na nossa área, o que claramente não vão ter, não é nem culpa deles, né? Mas eles não vão ter a competência, no caso de conhecimento mesmo, nem a habilidade, já que estamos falando disso, para lecionar a contabilidade. Né? Isso é muito boa essa sua observação, porque essa é a realidade que nós passamos. Clóvis, você pediu a palavra? Oi, professora, pedi sim. Oi. Professora, sobre essa questão do engenheiro atuando como contador em diversas áreas... Não, perdão, não é engenheiro atuando como contador, é lecionando contabilidade. Sim. Eu não falei dele atuando como contador, não. Eu falei dele lecionando como contabilidade. Sim, perdão. Assim, complementando, ele lecionando contabilidade. Eu também tenho visto umas coisas meio bizarras dentro do Poder Judiciário, entendeu? Por exemplo, os engenheiros, eu tenho visto em processo judicial fazendo laudos, né, contábeis, que isso não tem nada a ver com a atribuição do cara, sendo chamado por um magistrado e aceito como perito, para fazer perícia técnica contábil. Um outro detalhe também muito importante que eu posso falar, assim, não a título de crítica a respeito dessa pessoa que eu conheço, porque é muito íntima e é até familiar, mas o camarada é até um bom profissional, trabalha como engenheiro orçamentário do Ministério Público da União, Ministério Público Federal. Aí, quando eu fui olhar assim, as características da questão, não existe esse tal engenheiro orçamentário. O que existe é o técnico de contabilidade dentro daquele órgão, né? Dentro daquele órgão. Não estou falando do técnico de contabilidade, a figura do CRC, que já foi até abolida, né? Deixada para trás. Mas o mais interessante é que, assim, há mais de 20 anos, ele já está para se aposentar, e todos os cálculos de, por exemplo, professora Cacilda, professor Walter, entraram numa ação dos 28,86%. Vocês sabem muito bem o que é. Uhum. VPNI, cargo de direção, não sei o quê. Aí adivinha quem faz o cálculo de vocês lá na AGU? Adivinha quem é que faz? Esse cara, que é parente meu. Aí, quem rebate o cálculo dele, quem é?
Sou eu que, tipo assim, já estou há 10 anos fazendo apostilas e artigos científicos sobre direito e contabilidade. Não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, porque esses caras, eles são bons em matemática. É cálculo 1, 2, 3, 4, não sei o quê, é cálculo G3 e tal. Mas, peraí, porque assim, o artigo 25 do Decreto-Lei 9295 de 1946, a falha está aqui. 1946, ali nós temos o presidente Getúlio Vargas, né? Era outro momento, outra história do país, já precisa mudar isso aqui. Porque aqui, nesse artigo, a gente tem prerrogativas, né, do profissional de contabilidade. Cara, se você passar por cima das prerrogativas de um advogado, você vai ver delegado sendo preso, juiz sendo levado por abuso de autoridade, mas o contador não. Agora, o contador, por exemplo, vamos botar aqui um grupo que eu conheço, o Raimundo da Fonte. Quantas pessoas estão empregadas ali? Eu conheço, inclusive, o pessoal presta-serviço. 10 mil pessoas, 20 mil pessoas empregadas ali. Se o contador decidir ser desonesto, cai o emprego de todo mundo, né? Se o contador decidir fazer alguma coisa errada ou cometer alguma falha, vai dar errado. Então, assim, no fundo, esses engenheiros, eles atuam ali nos nuances e não sei o quê, mas quando dá errado, entendeu? Aí eles chamam quem? Um perito contábil. Agora, eu tenho aqui a dizer o seguinte, de uma coisa que eu observei de toda a conclusão de como conversou esse debate, né? Do porquê a gente estava obtendo tantos retornos ruins, né? E, assim, eu creio que estamos negligenciando a importância da profissão, no caso, a sociedade. E estamos negligenciando, a nós mesmos, como profissionais no futuro, em deixando um buraco em aberto em relação à tecnologia. A gente não vê uma disciplina na UFPE que trata sobre a questão da tecnologia. A tecnologia, a IA aplicada, por exemplo, a questão da contabilidade. Cláudio, mas isso não vai tirar emprego, não? Tira nada. Veja, tem um cidadão que fez um software de recuperação tributária. Né? Recuperação tributária é um negócio hoje que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro sendo bacharel em qualquer coisa, eu tenho noção do computador. Pega aquelas notas fiscais, os DANFs, emite o XML e é exatamente esse software que vai fazer o cálculo e o cara pede a recuperação, pega ali 90 mil. Não é verdade? Agora, é uma atribuição que seria do contador. Aí onde eu pergunto, cadê a reforma desse artigo 25, entendeu? Desse decreto-lei aqui, o 9295 de 46. Cadê a reforma disso aí? A gente está sendo negligenciado também em outros patamares sociais. Clóvis, me desculpe interromper. Você está em qual período do curso? Eu agora, acho que é segundo. Segundo, né? Veja bem, mais adiante, né, você vai ver, e aí eu espero que você veja de uma maneira satisfatória, porque nós estamos em pleno momento de reforma curricular, certo? Uma disciplina que até o nome deve mudar, que é computação aplicada à contabilidade, tá? E aí essa questão de softwares você vai ver nessa disciplina, e eu espero que ela já esteja adaptada, né? Esse é um ponto. Outro ponto que você falou, né, do exercício ilegal da profissão até dentro de órgãos públicos, né? Aí eu vou te explicar o seguinte, nos órgãos públicos, o edital, ele diz o seguinte, perito, ele não diz perito contábil. Então... é uma brecha. É uma brecha, entra todo mundo. Lá dentro, na prática, ele faz de tudo que você possa imaginar. Aí vem o velho problema que eu citei antes com relação aos docentes. Como é que o conselho vai ter alcance daquele que está fazendo perícia contábil sem ser contador, se ele não tem o registro? Entendeste? Aí o que é que acontece? Toda a fiscalização, seja ela de qual instância for, ela só funciona por denúncia. Verdade. Então, você tem que denunciar seu parente. Isso aí é atribuição sua. Você agora jogou, você vai ter que denunciá-lo. Tá certo? O pior, professor, é que não é bem dizer ele, né? Apesar que a gente não se dá tão bem. É o organismo, tem vários. A contratação e o órgão. Como é que mas é edital. Vai em busca dos editais, que aí você vê a brecha no edital. Se o edital, porque você tem auditor na área de medicina, você tem auditor na área contábil, na área de engenharia. Auditoria é o termo genérico, perícia é o termo genérico. É bem amplo, né?
né? Bastante. Então, o edital coloca em aberto, né? Aí, voltando aí, para 9295, nós já temos uma atualização de 2010, tá? Que é a 12249, estou certa, Ângela? 12249 de 2010, que já faz a atualização da 9295, né? Então, é por isso que eu te perguntei qual período você está, porque você ainda tem um longo caminho pela frente para ir juntando, né, o que está atualizando. Já precisa de uma atualização? Precisa. Porque uma ciência social aplicada precisa ser atualizada diariamente. Concordo plenamente com isso, tá? Mas tem as mudanças, essas questões. As mudanças do artigo 25, já nessa legislação nova, vamos dizer aqui, que era agora no século XXI, elas foram as pinceladas que foram dadas, né? Mas dê uma olhadinha na resolução, me foge agora o número, que é de 2021, do Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão, né, que é responsável pela emissão das normas, e aí você dá uma olhadinha, faça uma consulta na resolução, que se trata das prerrogativas da profissão contábil. Só me falhou a memória agora qual é o número, mas ela é de 2021, tá? Farei, obrigado pela dica. Eu espero ter contribuído aqui também na questão que eu falei a respeito da IA, né? Porque, assim, a gente sabe que isso tira a confiança de muita gente no mercado, porque o profissional de ciências contábeis, o contador, né? Ele é o único responsável de entender alguns contextos que são complexos, né? E há a responsabilidade legal da caneta dele. Querendo ou não, há essa responsabilidade legal. E julgar a consciência, no caso a consciência ética e moral, a respeito dos dados que está se interpretando. É o caso daí da contabilidade ambiental, né? Que a gente está vendo isso aí agora. Isso, né? E eu estou mirando exatamente isso, né? Somei minha formação de química com a de contabilidade para poder chegar exatamente nisso aí, no conceito de ESG. Professora, muito obrigado, viu, pelo espaço. Imagina, sempre muito gentil, seu conteúdo excelente lá. Nós todos. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo seu reconhecimento. Eu quero trazer mais uma novidade para vocês, que é o seguinte, né? Os conselhos regionais de contabilidade, eles têm uma meta a ser alcançada em termos de fiscalização do exercício da profissão contábil, tá? Então, no ano que vem, esse ano já não tem mais condições, mas no ano que vem eu quero aproveitar a oportunidade de convidá-los a participarem de uma reunião plenária, que é pública, do Conselho Regional de Contabilidade, onde se apresentam os dados estatísticos de fiscalização no estado de Pernambuco, tanto de profissionais leigos que estão exercendo a profissão ilegalmente, quanto desses casos que você falou, quando do alcance, que vai depender de denúncia, para que o Conselho vá lá, a equipe de fiscalização, a Câmara de Fiscalização, mais precisamente, para aplicar a legislação pertinente, o Código de Ética, e tem casos, inclusive, de infrações ao Código de Ética em que o profissional de contabilidade pode perder o seu registro. Então, assim, é bom que vocês vão tomando conhecimento, né, estão iniciando o curso, tomando conhecimento também da vida profissional que vocês vão atuar, tá certo? Eu passo a palavra agora à professora Ângela para suas considerações finais e dizendo que eu estou muito feliz com a presença de vocês até esse horário, né, e eu espero que você contar com vocês também nos próximos encontros. Ângela, suas palavras, suas considerações finais. Gente, olha, foi uma noite extremamente agradável. A ouvida de vocês, alunos, eu acho que realmente, professora, a senhora foi bem, tocou no ponto forte. Tem que se unir, tem que fazer, né, valer os direitos de vocês, vocês precisam ser ouvidos. Adorei as considerações dos nossos queridos colegas de trabalho e, ao mesmo tempo, jogar essa... Eu acho que a gente conseguiu hoje mostrar a importância de se conversar a respeito dessas diretrizes, do exame de suficiência e, sobretudo, a ética, né, professora? A gente vai estar formando profissionais, né? E já passando o convite, né, Cacilda, para a próxima, para o nosso próximo evento. Próximo encontro. Ótimos, né? São mais 2 e vamos abrir sempre espaço para vocês, né? Agora eu quero fazer um pedido especial. Eu quero ver todos vocês com câmera aberta para a gente fazer uma foto de registro desse encontro tão maravilhoso. Vamos lá, todo mundo, abrindo suas câmerazinhas, eu quero ver os rostinhos. Muito bem, Janaína, ajeita o cabelo. Tá todo mundo bonito, perfumado, Raíssa também. Todo mundo perfumado para tirar foto? Vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais aqui a minha tela para ver mais gente
bonita por aqui. O professor Galvão saiu, né? Galvão está aí, agora fechou a câmera, né, Galvão? Aparece aqui com a gente, Galvão. Isso aqui é o máximo que eu consigo na minha tela, mas tá bom, mosaico, legal. Galvão, você ainda está por aí? Diga, Bruno. Pode falar, Bruno. Ô, professora, foi sem querer. Mas que bom que fez você abrir a sua câmera aí, né, para a gente ver. Vamos lá, gente, todo mundo sorrindo, feliz da vida. Estou vendo câmera fechada ainda, gente. Tem até câmera de cabeça para baixo. Aí é complicado. Pronto, registro feito. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Conto com vocês nos próximos encontros, tá certo? E tem muito mais discussão por aí. Vamos colaborar com a própria instituição de ensino para podermos atualizar nosso projeto pedagógico. A participação de vocês é essencial com tudo isso que a gente discutiu aqui, e se organizem para exigir os seus direitos. É direito de vocês uma formação digna e profissional. Então, eu conto com vocês em todos esses aspectos. Tá bom, gente? Então, boa noite, muito obrigada, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Professora, demais colegas, um abraço. Um abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.